Este homem, em passos tímidos e programados, foi o primeiro homem a atingir a marca de $1 bilhão. E certamente foi o homem mais rico da história moderna, se você não incluir a realeza e ditadores que governaram países inteiros. Rockefeller se destaca como talvez a pessoa mais rica da história. Tornou-se o primeiro bilionário dos Estados Unidos, numa época em que o trabalhador comum industrial tinha um salário anual de cerca de $500. Quando John faleceu em 1937, sua fortuna foi avaliada em $1,4 bilhão, o que na época representava 1,8% do PIB americano. Ajustando esse valor para os dias atuais, Rockefeller seria dono de uma fortuna estimada em $418 bilhões. É praticamente o dobro da pessoa mais rica hoje, Elon Musk. Coloca esse vídeo em tela cheia e vem comigo reviver os passos de um dos homens mais ricos da história da humanidade. John Davidson Rockefeller nasceu no dia 8 de julho de 1939, em Whitford, Nova York. O segundo de 6 filhos de William Avery Rockefeller e Eliza Davidson. O pai do homem que viria a ser o primeiro bilionário do mundo era um vigarista de mão cheia, um charlatão que viajava pelo país vendendo poções que ele dizia servir para fins medicinais, mas na verdade não serviam coisa alguma. Diferente de sua mãe, Eliza, uma dona de casa e uma religiosa dedicada, era ela que se esforçava para manter a estabilidade em casa, já que o marido quase não pisava em casa. Desde pequeno, ajudava no trabalho doméstico. Ele vendia até doces para ajudar sua família. O jovem Rockefeller sempre foi uma criança bem comportada, séria, estudiosa, profundo amante da música e com excelente aptidão para os números e para a contabilidade. Ainda pequeno, sua família mudou-se para Moravian, Nova York, e depois para Strongville, subúrbio de Cleveland. Rockefeller cursou contabilidade e com 16 anos conseguiu seu primeiro emprego como assistente de escritório na pequena firma chamada William Tutty. Naquela época, já era adepto da filantropia, doando 6% do que ganhava à caridade, aumentando para 10% aos 20 anos. Rapidamente, tornou-se um homem de negócios. Em 1859, com $4 mil de capital, abriu um atacado de alimentos em sociedade com seu colega Maurice B. Clark. Em 1863, John entrou para o ramo do petróleo, junto com seu irmão e outros sócios ao construir a refinaria Clark Rockefeller. O grupo se aproveitou de um momento estratégico, onde o óleo de baleia, usado como combustível na época, se tornara muito caro, o que abriu espaço para a exploração de novas fontes de energia. Com o fim da Guerra Civil Americana, em 1865, o petróleo despontou como um recurso vital e Rockefeller já estava bem posicionado para tirar vantagem. O empresário soube aproveitar as oportunidades de expansão da economia norte-americana rumo ao oeste. Em 1870, funda a Standard Oil. Em 1872, criou a National Refiners Association, englobando 21 das 26 refinarias independentes de Cleveland. John sabia que perfurar era arriscado demais. Desta forma, optou por refinar, uma decisão que se mostrou muito assertiva. Ele adotou uma estratégia no mínimo audaciosa, por meio de empréstimos elevados e reinvestindo os lucros na empresa. Rockefeller se tornou proprietário da maior refinaria de petróleo do mundo. John era um hábil jogador, e suas práticas na gestão da companhia a posicionaram rapidamente como um líder nos mercados de petróleo e querosene. John fez um acordo especial com as companhias de estrada de ferro, o que lhe permitiu transportar seu petróleo a um menor preço do que seus concorrentes. Foi impiedoso com a concorrência, ou adquiria a empresa por bem, ou caso não aceitassem sua proposta, buscava meios de falir seu adversário, comprando posteriormente em leilões por um preço menor. Na década de 1870, a companhia de Rockefeller refinava incríveis 90% do petróleo dos Estados Unidos. O grupo é considerado um dos primeiros e principais casos de cartel da história. O fato é que a Standard cresceu demais e engoliu todos os concorrentes, e isso preocupou alguns figurões americanos, incluindo o senador John Sherman, que formulou uma lei em 1890, a famosa Lei Sherman,
que foi uma lei antitrust dos Estados Unidos, de regulação à competição entre empresas e diversas atividades comerciais. Entre os vários propósitos deste ato, estavam principalmente evitar a formulação de monopólios e assim garantir a manutenção do livre mercado. O problema é que o monopólio de Rockefeller desagradaram um homem muito mais poderoso, o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que moveu uma ação com base na Lei Sherman em 1906 contra a Standard, acusando-a de conspiração para dominar o mercado. Enquanto o processo seguia, Roosevelt atiçava as chamas da indignação pública. Todas as medidas a favor da honestidade nos negócios nos últimos 6 anos contaram com a oposição desses homens, declarou publicamente o presidente. Em outra ocasião, em caráter reservado, disse ao procurador-geral que os diretores da Standard eram os maiores criminosos do país. A Standard Oil se deu conta que estava numa batalha pela sobrevivência. O governo iniciava uma campanha pela dissolução da companhia e, em sua defesa, a Standard alinhou alguns dos maiores advogados da América. O processo todo compreendeu 14.995 páginas, dispostas em 21 volumes. Bom, não teve jeito. O processo se arrastou por alguns anos, até que em 1909, uma corte federal finalmente ordena a dissolução da companhia. A Standard Oil apela à Suprema Corte, mas em 15 de maio de 1911, a companhia é dissolvida por decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte, enfim, ordenou a criação de 34 novas empresas menores, e destas emergiram a Exxon, a Chevron e a Mobil, por exemplo. Mas nem pensa que o negócio foi ruim para Rockefeller. Afinal, ainda detinha o controle das empresas, sendo em maioria dos casos o sócio majoritário. Daí ocorreram as chamadas 7 irmãs, ou 7 irmãs do petróleo, que denominavam as 7 maiores companhias de petróleo transnacionais e que tiveram o domínio do mercado de petróleo até os anos 60. Rockefeller chegou a expandir seus negócios para exploração e transporte de minério de ferro, entrando em colisão com outro magnata, Andrew Carnegie. Afinal, o seu tino empresarial era insaciável. Nos últimos 40 anos de sua vida, Rockefeller passou como um aposentado e se dedicando à filantropia. Em 1913, criou a Fundação Rockefeller, até hoje uma das maiores e mais importantes instituições filantrópicas do mundo. Financiou diversos projetos em educação, saúde e artes. Fundou a Universidade de Chicago e a Universidade Rockefeller. John casou em 1864 com Laura Sperman Rockefeller e tiveram 4 filhos e um filho, John D. Rockefeller Jr. John Rockefeller morreu em 23 de maio de 1937, meses antes de seu 98º aniversário, e com uma fortuna maior do que o PIB de dezenas de países inteiros. Esta foi a história de John Rockefeller. Escreva nos comentários o que achou dessa história de altos e baixos. E se você gostou, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.